ia às 4 da manhã para a fábrica para beber tudo aquilo que ele me dizia e depois saía do talho às 10 da noite. Ou seja, num período da minha vida, eu trabalhei das 4 da manhã às 10 da noite, mas eu sabia que era só naquele período porque eu precisava de aprender tudo sobre enchidos. Muito bom. E na tua perspectiva, quando chegas a esta posição, ou seja, percebemos que começas por uma parte muito mais operacional, mas agora debates com uma parte muito mais de gestão do negócio, não é? Tu estás numa posição onde agora. Que é os meus pais ficarem falidos, não é? Ou seja, eu cresço numa família, felizmente, sem problemas financeiros e quando chega à adolescência é-me retirado tudo. Ok. Bem-vindos, estás agora num episódio da Fórmula do Sucesso e já sabes que aqui só trazemos os melhores entre os excelentes e hoje não poderia ser diferente neste episódio. Mas, Bruno, apresenta-nos o nosso convidado de hoje. Hoje temos connosco o Ricardo Henriques. O Ricardo é CEO dos Tais Almerinda e tem tido uma expressão nacional interessante ao escalar um negócio do setor tradicional e muitas das vezes subestimado, trazendo-lhe uma nova vida através de uma marca forte, uma comunicação digital e uma abordagem inovadora. Ricardo, obrigado por estares aqui connosco e diz-me qual achas que é o ingrediente especial na receita do sucesso. Olá, obrigado primeiramente pelo convite e por estar aqui uma vez mais a passar uma mensagem sobre quem é os Talhos Almerindo e como é que funcionamos, por isso obrigado pelo convite. A tua questão sobre a minha fórmula para o sucesso. Essa pergunta eu não sei se tem resposta, porque eu falo por mim, e daquilo que vi, eu sou a terceira geração do meu negócio e sinto que desde o meu avô que andamos à procura do que é este sucesso. E é engraçado como uma pergunta que se ouve tantas vezes, a mim, não me fizeram assim tantas vezes, mas quando ouço, eu não consigo encontrar uma resposta para a fórmula do sucesso, porque sabe, há pequenos sucessos que vamos tendo no dia a dia, pessoais, profissionais, então eu, para dizer a verdade, eu ainda ando à procura do meu sucesso. Não sei se era bem esta a É, resposta, mas acaba por ser é a mais porque verdadeira. o nosso desafio aqui no Fórmula do Sucesso é sempre criar uma fórmula do sucesso para o nosso convidado. Portanto, Ricardo, Ok. garantimos que hoje sais daqui pelo menos com uma. Se é certa, se não é certa, aí já deixamos para ti para conseguires analisar. Mas do nosso lado, Ok. comprometemos neste episódio a entregar-te uma fórmula do sucesso. Ricardo, Ok. agarras a tua história é interessante porque disseste que agarras, és a terceira geração deste negócio, ou seja, tu já agarras num legado, algo que já está criado e estás nesta missão de potenciar. E a minha pergunta para ti era precisamente qual foi o teu principal desafio quando agarras esta missão de escalar os talhos Almerinda e o trabalho excelente que tens vindo a fazer e que toda a gente, ou pelo menos as pessoas que se interessam por esta área, têm acompanhado? Claro. É assim, nós quando estamos a criar e a fazer acontecer, pelo menos eu falo por mim, tu nem reparas no que tu estás a fazer, porque tu acordas de manhã, vais trabalhar, dás o teu melhor, no dia a seguir fazes igual, e na semana a seguir, e no mês a seguir, e só agora, com estes convites e outros, é que eu olho para trás e, meu, acho que fiz aqui alguma coisa bem feita. Claro que nós, quando estamos a fazer no dia a dia, é sempre na busca de algo maior. Então, eu, quando entro na empresa, claro que eu tinha a minha ambição, mas foi tudo acontecendo muito rápido, não é? Porque eu estou na empresa há 13 anos, sensivelmente, 14, ou seja, isto aconteceu tudo muito rápido. Quando eu entro na empresa, ela não era o que é hoje, eram apenas 5 funcionários, hoje somos cerca de 50. Ahm, então foi tudo muito rápido, foi acontecendo. A pergunta era sobre as dificuldades que eu tive, Pode ser a correto? principal, aquela que te marcou mais e que tu pensaste, ok, não estava nada à espera de encontrar isto assim. Eu acho que a dificuldade maior que eu tive foi comigo mesmo, que era eu queria aprender tudo muito rápido. E essa foi a maior dificuldade que eu tive, que hoje olho para trás e também foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter aprendido tudo. Ou seja, hoje, apesar de
passar muitas horas sentado à frente de um computador. Há 10 anos atrás não era assim. Eu acordava, ia para o talho, ia desmanchar a carne de porco, de vaca, Ok? o que Uhum. tivesse que fazer. Excelente. Então, Morcelas, chouriços. E isso traz-te hoje também, acho que a ótica, e era uma das perguntas que eu também tinha aqui preparadas para ti, que é, sem dúvida, e se não é sem dúvida, é do meu lado, pelo menos a ótica deste lado, é que para vocês e o fator diferenciador, para terem a exposição que hoje já acabam por ter e para terem também a exposição aqui, como eu disse, no bom sentido no início, não deixa de ser um setor tradicional, vocês trazem aqui alguma inovação. E hoje em dia é muito aquela questão de inovar e de fazer tudo acontecer em coisas emergentes, em ter muito associado à tecnologia, e vocês fizeram o simples bem feito, como eu costumo dizer, que é sem dúvida. pegar em algo que já existe, algo que precisamos todos os dias, opá, e o que é que podemos fazer aqui de diferente? E é interessante tu trazeres essa temática em dois pontos. A primeira que começaste ou que achaste essa dificuldade associada a ti e a quereres aprender tudo, e depois a questão de também teres aqui a parte prática de, ao desmanchares a peça, ao saberes isso tudo, acredito que isso também te traga aqui conhecimento para uma venda melhor, para conseguires apresentar melhor o produto e tudo mais. Mas de qualquer das formas, enquanto fazias isso, tiveste que ir ganhando competências. Ou seja, tu disseste que aprendeste tudo, mas não aprendeste tudo no mesmo dia. Tiveste que aprender aqui competências de discurso, competências de comunicação, competências de apresentação, falar noutras áreas que não era propriamente a desmanchar um animal. Porquê? Já vi algumas coisas tuas, fazemos aqui o nosso trabalho de casa na televisão e em outras abordagens, que acabas por ter aqui essa preparação. Essa preparação é feita com algum estudo e critério, pá, é totalmente, olha, agora vou lá, preciso aprender qualquer coisa, partilhas aqui também um pouco essa tua jornada. Ok, pronto. Então é o seguinte, eu apercebi-me desde cedo, ou seja, quando eu entro na empresa, que uma das grandes vantagens do meu pai, não é? Ou seja, eu tentei, porque eu tenho o trabalho mais, apesar de não ser falado, eu considero que é o trabalho mais difícil do mundo, porque eu sou o filho do patrão. Então nós temos que provar a dobrar. É verdade, ou seja, tem aquela parte boa em que eu dou, graças a Deus e aos meus pais, de pelo menos eu tive uma escolha, que foi, eu tinha ali uma rampa, ou seja, eu já pude aproveitar. Mas isso depois nas empresas, e principalmente empresas pequenas e familiares, que é o caso da minha e de outras, nós temos o dobro para provar, que é, nós somos filhos do patrão e temos que provar que para chegarmos a algum lado não pode ser porque somos filhos do patrão, mas porque sabemos. E então eu comecei a olhar e a tentar perceber porque é que os meus funcionários, ou os funcionários do meu pai, respeitam o meu pai. E foi assim que eu comecei a ver. Eu reparava que eles respeitavam o meu pai, porque o meu pai sabia tudo o que dizia sobre o produto, não é? Ou seja, estamos a falar do produto. E eu, ok, então eu vou aprender tudo sobre o produto. E foi aí que o meu pai também me dizia: tens que aprender tudo para um dia mais tarde saberes falar de tudo. E pronto, então eu comecei desde a posição mais base, que era, eu comecei a ir buscar os animais, depois a desmanchar os animais, depois a última coisa que eu fiz, tirando o escritório, foi atender os clientes ao balcão. É a última coisa que se faz dentro de um talho. E à medida que eu fui ganhando essas competências, já me permitia a mim, mesmo tendo 21, 22 anos, chegar ao pé de um funcionário e dizer: olha, não faças assim, faz assim, porque assim vamos ter um resultado melhor. Então foi assim que eu fui ganhando essas competências de forma a ser respeitado, digamos assim. E depois de tudo o resto, a empresa vai crescendo. Nós compramos uma fábrica de produção de enchidos, porque nós não tínhamos, e mais uma vez tive que fazer tudo de novo. Tinha que ir muito cedo para a fábrica para aprender a fazer morcelas, chouriços, farinheiras, todas essas coisas, desde a receita, à picagem, ao enchimento. Ou seja, eu estive presente em todas as formações de maquinaria, de tudo. Nós temos atualmente uma engenheira de controle alimentar. Eu não fui para a faculdade, eu tenho apenas o 12º ano e eu consigo substituir qualquer engenheiro dentro da empresa, não por um curso, mas por conhecimento, ou seja, cada nova coisa que aparecia eu ia aprender, mas garantia que a outra já estava bem feita.
Ou seja, eu atualmente passo mais tempo nas lojas, mas eu visito a nossa fábrica, eu vou, ou não vou só ao escritório, vou ver a produção e se eu vi que estão a encher mal uma morcela, eu digo, olha, a morcela não se enche assim, enche-se desta forma. E o facto de a equipa toda saber que eu já fiz morcelas, isso ajuda-me bastante, tanto a ser respeitado, compreendido, porque eu acho que nós, para sermos respeitados no trabalho, é o que já toda a gente sabe, é liderar pelo exemplo, não é? É. Muito bom. E na tua perspectiva, quando chegas a esta posição, ou seja, percebemos que começas por uma parte muito mais operacional, mas agora debates com uma parte muito mais de gestão do negócio, não é? Tu estás numa posição onde agora tens que gerir o teu negócio e tens que pensar em formas de maximizar, ou pelo menos de otimizar todos os teus fluxos. E a minha pergunta é: esta transição foi difícil para ti e que estratégias é que usaste? Porque uma coisa é aprenderes a encher um chouriço ou uma morcela, que é um ato muito operacional. Outra coisa é, tu próprio disseste, que não tinhas uma base de formação além do 12º ano, o que não invalida nada, mas tiveste que aprender uns novos processos de gestão e de operação do teu negócio, de certeza. Como é que lidaste com isto e qual é que foi a tua experiência? Assim, não foi fácil, aliás, não está a ser fácil, porque eu não tenho muito tempo nesta cadeira, digamos assim. Eu felizmente ainda tenho os meus pais a trabalharem comigo, não é? Ou seja, são um apoio fundamental e parte das decisões, naturalmente, também passam por eles, mas foi a parte mais difícil, exatamente como tu disseste. Eu tenho o trabalho, não desfazendo de quem faz o outro trabalho, porque felizmente tenho Claro. bons funcionários e o trabalho não é fácil. Está a ser muito mais difícil esta nova cadeira do que aprender a fazer um produto. Claro. É um trabalho que é mais fácil de aprender, não significa que tenha menos responsabilidade. Aquilo que eu faço é, mais uma vez, usar o que está ao meu dispor. Então, não vale a pena eu chorar por erros do passado, de não ter ido para a faculdade ou porque não fui trabalhar para outra empresa. Eu olho para aquilo que eu tenho e para aquilo que eu devo fazer. E o que é que eu posso fazer para continuar a ter sucesso numa coisa que eu não domino? Uhum. Então, eu acabo por cada vez que contrato alguém para a parte administrativa, eu vou buscar alguém que eu considero que seja mesmo muito bom naquela função, que vai ser muito melhor do que eu. Tal como quando comprei uma fábrica de produção de enchidos, eu comprei uma fábrica com um salsicheiro que estava quase a reformar-se. E eu ia às 4 da manhã para a fábrica com ele para beber tudo aquilo que ele me dizia e depois saía do talho às 10 da noite. Ou seja, num período da minha vida, eu trabalhei das 4 da manhã às 10 da noite, mas eu sabia que era só naquele período, porque eu precisava de aprender tudo sobre enchidos. E nesta parte, acabo por ter boas pessoas a trabalhar dentro da empresa que me ajudam, com quem eu aprendo, e depois com o que está ao nosso dispor, que é a internet, não é? E a internet dá-me, nessa parte, tudo aquilo que a faculdade ou a experiência noutra empresa não me deu, porque, pronto, eu trabalhei para ter uma empresa assim e espero que ela continue a florescer, mas pronto, nós não adivinhamos que não é? Era só um miúdo a trabalhar num talho com 4 pessoas, ambicioso, e pronto, e a ambição, pelos vistos, resultou. Isso é um ponto muito, muito importante mesmo para a partilha que nós costumamos fazer aqui na Fórmula, e tu começaste a responder, acho que da forma que eu diria mais sensata à pergunta do que é o sucesso, ou como é que se formula, ou como é que se chega lá. E no fundo tu és mais uma história, e o convite também te foi endereçado neste sentido, que é perceber mais uma forma de fazer. Ou seja, tu referenciaste aqui, não me arrependo de não ter ido para a faculdade ou não ter estado noutra empresa, e se calhar não precisaste. Ou seja, acabaste por, dentro da tua ótica, conseguir construir um caminho que de alguma forma tem traços semelhantes a outra coisa qualquer, que é
dedicaste, levantaste às 4 da manhã, foste aprender com quem sabia, tentaste, enquanto ele não se reformava, saber a informação para teres credibilidade, para os que te rodeiam estarem contigo nestas decisões, e acho que é isso que é bom partilharmos também para quem nos ouve e para a nossa audiência, perceberem que se podem encaixar quase em qualquer perfil, quase em qualquer melhoria e quase em qualquer empresa. Como referenciaste, eram 5, agora são 50. Ou seja, não são 10, Sim, são 50. E isso faz diferença, não é? Depois podes comentar só esta parte, mas eu tinha uma questão também para ti relativamente a isto e neste crescendo, que depois ainda passaram para a parte do digital. Nós somos aqui da zona de Leiria, eu já conhecia o vosso nome e os vossos talhos pela zona física e local, mas também passei pelo Chico Soares, ou seja, comecei a ver no Chico Soares as partilhas das carnes e tudo mais, ou seja, já chega a um público, eu por acaso sou daqui e conhecia, mas as pessoas que o seguem na rede social enorme dele passam a conhecer os talhos de Almerinda e não conhecem os talhos das suas terras, que pá, passam e pode chamar de talho central ou uma coisa qualquer, mas porque viram associado a alguém que acaba por ter aqui uma influência. E isso também se aprende, ou seja, e gostava de perceber, não precisa ser o caso em concreto do Chico, mas se essas parcerias que vocês têm, essas ideias que vocês têm, são vocês que vão à procura para tentar disseminar a marca. é. Olha, em relação um pouco mais atrás do crescimento, eu era um miúdo ambicioso. Eu costumo de dizer aos amigos mais próximos que me perguntam: "Ah, como é que foste parar ao talho?" Ah, Perguntam-me muitas vezes isto. E eu disse: olha, eu não tive a sorte de nascer com um sonho de uma profissão. A minha irmã é dentista e ela, desde pequena, que ela diz: eu quero ser dentista. E por norma, os miúdos querem ser jogadores da bola. E eu nem jogador da bola queria ser. E isto é verdade. Não sei se acontece com muitas pessoas. Eu nunca ouvi ninguém dizer isto. Eu nunca sonhei ser nada. E penso, também tenho 12 anos ou 13. Depois logo há de descobrir o que é que queres ser. Depois tinha 15 e continuava sem querer ser nada. Depois tinha 16, 17 e aquilo que eu não queria era trabalhar no talho com o meu pai, porque eu via, eles tinham uma vida extremamente difícil, depois a empresa também passou por uma falência, quando o meu pai herda ali do meu avô, e a única coisa que eu gostava de fazer era passar tempo com os amigos, fazia qualquer coisa porque os meus pais não tinham condições e então eu trabalhava ao fim de semana para ter algum dinheiro, não é? Somos jovens, e dou por mim a entrar no 11º e 12º ano, e eu não gostava de estudar, eu não gostava de fazer nada, tipo, não tinha um sonho, não tinha um objetivo. A única coisa que eu queria ter era boas condições para mim e para a minha família, então eu estava disposto a fazer, pronto, já que não gosto de fazer nada, vou fazer qualquer coisa e depois vou dar o meu melhor. Ah, e depois eu percebi-me, o meu pai, fiz o exame para a faculdade, para a economia, na matemática sempre escapei, não é? Ou seja, sempre tive boas notas sem estudar, digamos assim. Eu pensei, bem, pá, vou para a economia, pode ser que isto dê para alguma coisa. E o meu pai, na altura, disse-me, olha, por norma os pais fazem força para os miúdos irem para a faculdade. E o meu pai fez força para eu não ir para a faculdade. E já tinha a minha irmã a estudar medicina. Ou seja, é aqui um bocado curioso. Ele disse-me: olha, apesar do o avô, pronto, correu tudo muito bem, os tempos eram outros. Nós, como tu sabes, passámos aqui muitas dificuldades, mas felizmente agora estamos bem. Nunca vamos ter uma grande empresa, disse-me o meu pai. Mas eu acho que se tu te dedicares, está bem que vais fazer muitas horas, tu podes vir a ter um excelente ordenado para ti. E eu fiquei a pensar naquilo e depois eu reparei, comecei a sei, bem, tenho 18 anos, tenho que virar, tenho que orientar a minha vida. E eu comecei a reparar que em todos os negócios, desde um café, a uma empresa digital, a um restaurante, acho que o restaurante é o melhor exemplo. Tu vês 100 mil restaurantes no nosso país, pequenos, mas depois há aquele restaurante que é tipo o Olivier, que tem um sucesso tremendo. E depois toda a gente diz: é difícil ter um restaurante, ninguém enriquece a ter um restaurante.
mas depois há um Olivier, ou há este, ou há aquele, pronto, lembrei-me agora do Olivier. E eu comecei a reparar que nos cafés é igual. Aqui, e vocês são de Leiria, há aqui cafés ou pastelarias que parece que há um que tem 50. Tipo, e se tu fizeres isto em tudo, desde a florista, estávamos a falar há pouco, dos créditos, o doutor Finanças, quantas coisas de intermediários de crédito existe? 100 ou 200 ou 1000, mas existe depois aquela que é grande. E eu, meu, que talho grande é que existe? E pensei, vai ser o meu. E já que é para estar aqui, ao menos vou fazer isto bem feito. E foi aí que eu comecei, não, vou fazer isto mesmo bem feito. E comecei sempre a pensar como é que eu posso ser. Eu sempre fui preguiçoso, não é? Eu não gostava de estudar. Como é que eu posso ser o máximo eficiente com o mínimo de tempo? Pronto, e a coisa começou aí. Comecei-me a dedicar, a tentar tomar as melhores decisões, sempre com o apoio dos meus pais. E pronto, e é aí que começa a florescer uma empresa, que é que tu usares coisas normais, que já todos os outros fazem, mas com aquela vontade de, ok, o que é que o outro está a fazer? O que é que o outro, neste caso, não está a fazer? E eu Yeah. depois fazia uma coisa, eu comecei a ouvir os meus clientes. Porquê é que eles vêm, porquê é que o Talho Almarinda está a ter este sucesso? Então eu tentava replicar isso. Yeah. Pronto, e tu começas a perceber, começas a fazer experiências com clientes, começas a fazer experiências com isto, com aquilo, e tu vês, olha, isto corre bem, fichas todas ali. Aquilo corre bem, fichas todas ali. Pronto, e depois dás por ti, que é isso, olhas para trás e pensas, pronto, foram boas decisões tomadas. Uhum. Fugi um bocado à tua pergunta, Não, não, mas perfeito. fazer. Está ótimo. Só te relembrando a outra parte tenho curiosidade e não sei se fugiste estrategicamente ou não, a questão das parcerias, eu falei do Chiqui que chegas a Era mais isso que eu ia pessoas, abordar. se isso foi uma procura vossa, ou seja, parceiros, tentar disseminar, se foi algo que as pessoas também, como gostavam dos vossos produtos, vos procuraram a dizer, olha, vamos aqui fazer qualquer coisa acontecer. É, eu sou muito ambicioso. Isto é bom, mas às vezes também é mau, porque quando eu fico frustrado, dói mesmo. Ou seja, eu sinto que eu sofro mais com uma derrota às vezes do que fico feliz com um sucesso. Ah, e tu começas a ser conhecido pela diferença e a ter sucesso, e há uma parte que, isto é mesmo a responder à tua questão e depois eu vou lá. Há uma parte que me marca muito a minha infância, que é os meus pais ficarem falidos, não é? Ou seja, eu cresço numa família, felizmente, sem problemas financeiros, e quando chega a adolescência é-me retirado tudo. E isso marca-nos enquanto crianças. O motivo da falência dos meus pais foi a falta de adaptação, que é o meu avô, quando cria a empresa, e tem cerca de 15 talhos, sensivelmente, não existiam os supermercados. Quando os supermercados vêm, arrebentaram com tudo. Yeah. Por norma, as pessoas, e vocês sabem porque já falaram com muitos empresários, é difícil mudar e nós não reparamos que estamos a cair. Porque hoje temos 200 clientes, amanhã temos 199, 198, 197. Não é amanhã, mas é tipo passado um mês. E depois, passado 20 anos, olhamos para trás e pensamos: o que é que fizemos de errado? E eu reparei que foi a falta de adaptação dos meus pais ao mercado que os fizeram quase falir, ou falir mesmo. E depois, logo a seguir, reparei que o que os fizeram voltar a subir foi reinventar o mercado. Ou seja, os talhos Almarinda lançam um serviço que é muito nosso, a forma como comunicamos com o cliente e como mandamos a carne para o cliente. É uma coisa que hoje já se vê em várias zonas do país, mas na altura não existia. A forma como nós comunicamos a venda da carne e a forma como mandamos a carne para casa ao cliente. E os preparados, ou seja, as lasanhas, os rolos de carne, nós acredito que fomos pioneiros nisso, ou seja, ou se não fomos pioneiros, não havia ninguém a partilhar isso.
A ideia que eu tenho é que fomos pioneiros, peço desculpa se estou equivocado, e então eu reparei que o facto dos meus pais terem saído da caixa e terem arriscado em algo diferente fez com que voltassem a ter sucesso. E eu, na minha cabeça, todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, eu escrevo nas minhas notas ideias novas, por mais estúpidas que pareçam. E é aí que nasce a afiliação. Nós fomos o primeiro talho em Portugal a ter um site. O que é que o nosso site sai para o ar? Ia para sair para o ar antes do Covid. Eu não tinha pressa nenhuma, porque eu andava a criar o meu site já há muito tempo. Eu já falo com o Chico, pai, um ano antes ou dois, de ter o site. De, olha, lembrei-me disto e daquilo e tal, o que é que tu achas? De repente vem o Covid e toda a gente faz um site, ou seja, nós ainda íamos estar muito mais à frente. A diferença foi que eu já tinha o site no ar. E isso, pronto, ou seja, aquilo foi, não foi sorte, aquilo Yeah. foi, já estava Preparação? preparado Yeah. e siga. E o site foi. O site vem como vêm as lasanhas e os rotis e essas coisas. Vêm com. Será que eu devo ter um talho online? Como muitos serás que me passam pela cabeça e que eu vou arriscando. E lembro-me de estar a pensar para mim: será que eu devo convidar um gajo de um ginásio para fazer publicidade? Ou seja, tudo começa com será. E eu, como não tenho problemas com o não, eu por isso simplesmente eu lembro-me de uma coisa agora, eu agarro no telemóvel e faço. Ou seja, não, bora, se correr mal, pior eu já não fico. Mas é sempre com o medo de. Eu discuto muito isto com a minha mãe, que é, a minha mãe diz: Meu, não devíamos pôr, tirar o pé do acelerador. Eu acho que no dia em que deixarmos de acelerar, vamos ser ultrapassados. Enquanto Yeah. os outros andarem atrás de nós a copiar, por exemplo, às vezes perguntam: meteste isto e aquele talho já está a copiar, isso não mexe contigo. E eu: Não mexe nada comigo. Vai mexer comigo é quando for eu a copiá-lo a ele. Yeah. Isso é que vai mexer comigo, porque enquanto os outros, porque nós andamos aqui a copiar uns aos outros. Vocês têm um podcast e eu acredito que vocês vejam outros podcasts, não para fazerem igual, mas para terem ideias. Yeah. Uhum. Então, e o mais difícil é ser aquele podcast que busca ideias sem nada. E eu sinto que isso são os talhos Almerindo. Incrível. Incrível porque passa claramente a tua ideia de disrupção e de inovação e trazes aqui este conceito de talho acaba por se tornar engraçado quando falamos porque é um, como se diz em inglês, é um business que não é sexy. Ou seja, não, hoje em dia falamos todos muito da área de tecnologia e ainda por cima é muito a nossa bolha, portanto acredito que possa estar enviesado, mas estes negócios mais locais, mais focados no mundo físico, acabam por não ser negócios sexy. E quando um deles dá quando floresce, como tu dizes, acaba por se tornar interessante de analisar e foi precisamente isso que nos despertou a atenção, que é como é que um talho tem um programa de afiliados. Percebes? E é esta inovação que tu trouxeste e que partilhas aqui que cria a disrupção. E esta disrupção estimula a curiosidade das pessoas e converte-as depois em clientes para o teu talho. E quando eu te perguntei qual seria o principal desafio, queres comentar? Desculpa. Não, não, é mesmo isso. Essa parte que eu até achava que me ias fazer outra questão, que era, porque eu achei curioso que és a primeira pessoa que que repete uma coisa que eu digo, que é o meu trabalho não é sexy. E sabes onde é que isso me prejudica? Na angariação de funcionários. Yeah. Porque os miúdos novos, eu sou novo e vocês também, preferem ir para a Zara, não desfazendo, que é um trabalho que tem que ser feito, porque na Zara podem ir bem vestidos, tirar fotos no espelho e têm um trabalho glamouroso. No talho, tu não podes estar constantemente a mexer no telemóvel, no talho não estás bonito, no talho estás. E isso prejudica-me, A retenção não na do venda, talento. Yeah. mas na retenção de Então, funcionários novos. estás-me a dar uma ideia que fica aqui o desafio, que é seres o primeiro talho em Portugal em que os funcionários estão vestidos de forma glamourosa. Deixo-te E aqui. somos, tens que nos visitar ao sábado. Ao sábado, os meus funcionários trabalham de camisa, Ok, A sério? todos Olha, não bem. bonitos. sabia. Não Ah, sabia.
ao sábado, pronto, como é uma farda que, diga-se de passagem, não é muito prática, Uhum. então ao sábado é tipo, o sábado é o dia que mais trabalho o talho tem, é tipo o pico. E Ok. eles no talho, se tu fores ao sábado ao talho, parece que estás pronto, num sítio que eles estão, só não têm gravata, porque de resto estão ali São impecáveis. impecáveis, com camisas à medida. Impecável. E a Ah, pergunta que eu te ia fazer era precisamente nesse sentido e tu acabas por responder, que é esta questão de criares o buzz da tua marca vai-te facilitar não só na agregação de clientes, mas também na agregação de possíveis funcionários. Na tua perspectiva, qual é que pode ser, e atenção que eu aqui só quero que partilhes aquilo que possas partilhar e as pessoas que nos estiverem a ouvir podem ser a tua concorrência, então tens que refletir sobre isso, mas qual é que achas que pode ser o próximo passo para criares ainda mais disrupção dentro deste negócio que é tão físico e tão tradicional e tão mecanizado? olha, é uma coisa que a busca nunca vai acabar. Ou seja, eu posso ter uma ou duas respostas, mas isso só vai durar 6 meses após eu lançar. Uhum. Porque, por exemplo, o talho que nós fizemos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o nosso talho de novo na Cruz da Areia. É uma loja que foi reinventado um talho. Nós temos recebido pessoas não só de Portugal como de fora que vêm visitar o talho para retirar ideias, porque Ok. e perguntam-me como é que eu fiz aquele talho, porque eu convido-vos, uma vez que são de Leiria, Uhum. para entrarem no novo talho da Cruz da Areia e depois dizem-me o que é que acharam, e aquilo é exatamente a mesma coisa que a Dona Almarinda que fez Rotis e o Ricardo que lançou um site. Yeah. Foi criar o impossível. E eu, quando criei um talho, eu disse: não, eu não vou fazer um talho normal. Nós vamos ter que fazer um talho que não haja nada assim. Mas como é que vamos fazer isso? Não sei, mas vamos fazer. E então começa tudo desde aí. Ou seja, e claro que eu tenho algumas ideias para o futuro que estão a ser criadas e lançadas. Penso que no início de 2026 vamos ter aí algumas novidades que vão sair para a rua, e que vamos ver se é mais um mar para descobrir, mas a ideia é muito essa, é eu olhar para o detalhe e pensar, "Meu, o que é que eu vou fazer?" E depois arrisco, porque vocês veem os afiliados, correu bem, ou aquilo corre bem, aquilo também corre bem, mas há muitas coisas que Claro. correram mal. Eu já fiz inúmeras tentativas, e no talho é um pouco o que tu disseste, a comida vai-se comer para sempre, mas o consumo vai mudando. E eu acho que, no caso, o meu segredo, caso a concorrência esteja a ouvir, porque eu não tenho, não, eu costumo dizer, eu não tenho concorrência. Mas aquilo que eu faço é, eu ouço os meus clientes e vejo os números, não do dinheiro, mas dos quilos por produto. E eu tento perceber para onde é que o mercado está a ir. Yeah. Eu acho que é muito isso, é ouvir para onde é que o mercado está a ir e tomar pequenas decisões sem comprometer a estabilidade da empresa e irmos tomando. Ou seja, eu podia dizer, olha, os talhos Almarinda vão para aqui porque eu acho que é o caminho, mas eu ainda não sei. Então eu vou pôr uma ficha para a direita, vou pôr uma ficha para a esquerda e vou continuar a deixar três fichas em frente. Pronto, Yeah, yeah. mais ou menos é isso. E nós vamos, porque se eu parar, vou ser ultrapassado e a pouco e pouco vou caindo. Então é muito o ouvir o mercado, o tentar perceber, e quando se ouve o mercado, tomar algumas decisões. Agora, comer vai-se comer para sempre. Ah, Agora Uma não sei o que é, curiosidade. houve uma, Força, força. pronto, é isso, vai-se comer para sempre. Já houve várias tentativas, como há uns tempos, há uns anos, houve muito os hambúrgueres com sabor a carne, que não eram feitos de carne. E eu, na altura, não sei se vocês já ouviram falar da Beyond Burger, que foi uma empresa que explodiu, e eu, na altura, vi uma cena na Forbes sobre ela e estava de férias.
E o que é que eu faço? Agarro no telemóvel, mandei um e-mail para os Estados Unidos. Ah, e eles disseram-me que ainda não tinham licença para vender em Portugal, pediram-me as dimensões da minha empresa, eu mandei. Depois, não mandaram para mim porque eu tinha uma empresa super pequena, entregaram a exclusividade à Holanda, uma empresa muito, muito grande, e mandaram-me um e-mail 2 anos depois, a dizer: entregamos, já conseguimos licenças na Europa, entregamos a nossa marca àquela empresa, agora pode comprar a eles. Eu e a Sonai fomos os primeiros clientes a receber Beyond Burger em Portugal. E agora tu perguntas: me correu bem? Não, não pegou, mas gastei uma fortuna naquela paleta de hambúrgueres, que felizmente consegui vendê-los todos com algum sacrifício, mas foi um risco. Agora vamos pensar, e se corresse bem? Se corresse bem, eu estava um passo à frente de toda a gente. Yeah. Uhum. É tudo tu veres um artigo numa revista e pensares, será que o futuro passa por aqui? Tal como se a minha empresa hoje em dia, se calhar tinha corrido bem, não pela venda direta nas minhas lojas, mas por eu conseguir ser o representante na Europa de um produto dos Estados Unidos. Ou seja, às vezes também tem a ver com a oportunidade. E a minha empresa era demasiado pequena para Uhum. ficar com uma exclusividade dessas. Mas já Quem tinhas o sabe um espírito. dia, Yeah. Mas mas no já tinha o fundo, espírito. já tinhas o espírito e isso faz total diferença. Acho que em tudo o que nós acabamos por estar a falar aqui, este posicionamento acaba também pelo teu espírito de estás de férias, sai esta ideia, falas logo diretamente com os Estados Unidos, eles respondem 2 anos depois, mas no fundo já estavas na calha, ou seja, lançaste mais uma ficha das que estavam no meio, meteste mais uma para esse lado, e eu acho Sem que isso dúvida. também faz, sem dúvida, a vossa diferença. Antes de uma pergunta, quero-te só questionar. Almerinda era a tua avó, é a tua mãe e o teu avô colocou o talho delas, não é ninguém, só aqui por curiosidade do nome, esta é meramente curiosidade, A Almerinda é a minha mãe, ok? porque o meu avô faz uma coisa que eu também considero interessante. Eu tenho uma filha, se tiver um dia mais filhos, logo, logo, se calhar me vou lembrar deste exemplo. O meu avô tem 3 filhos e os 3 filhos são diferentes a nível humano e empresarial. O meu avô faz uma coisa que eu considero que foi interessante. Talvez noutras empresas isto não seja possível, não é? Mas no meu avô foi. Como ele tem 3 filhos diferentes, ele não deu a empresa aos três. Ele partiu a empresa e deu o mesmo valor em talhos a cada filho. E ele diz: está aqui quem tem unhas que toque guitarra. Os três eram diferentes. E ele sabia que, acredito eu que sabia, não é? Porque ele falava disto, que o meu avô já não está entre nós. E o que é certo é que os outros dois faliram e nunca se conseguiram reinventar. E o meu pai, apesar de ter caído, conseguiu. E pronto, e eu vejo que o meu pai tem ali um espírito de sacrifício maior que acredito que faça a diferença. E então, pronto, o meu avô fez isso, partiu a empresa em três e cada um seguiu. O meu pai, ele casa com a minha mãe tem 16 anos, ou seja, a minha mãe foi funcionária do meu avô, digamos assim. Então o meu pai não sabia que nome é que havia de dar, a minha mãe passava muito tempo no talho, ou seja, ela é que já era a conhecida, pronto, ficou o talho Almerina. Ok, ok. Era só por curiosidade, esta era meramente curiosidade. Mas para te endereçar uma pergunta que acho que falámos aqui de vários pontos, vários crescimentos, várias fases de dúvida e de ação, várias fases também de manter ou se manterem sempre aqui ativos e uma coisa que tu gostavas de ter descoberto mais cedo. Que sabes hoje, com a idade que tens, com a experiência que tens, mas quando o puto lá atrás que não gostava de fazer nada, pudesse saber o que é que tu gostavas de ter descoberto mais cedo. Que estava tudo na internet. Eu digo isto Ok. muitas vezes. Eu, eu era tão preguiçoso que a internet estava à minha frente e eu ainda não tinha reparado que estava tudo na internet. Eu acho que isso nós hoje queremos e há tanta informação, há tantos influenciadores positivos, tantas pessoas que partilham boas informações, porque também querem vender qualquer coisa mais à frente, faz parte, andamos cá todos para o mesmo. E então está mesmo tudo na internet e eu dou por mim a ver coisas de há tantos anos atrás, porque sempre houve pessoas muito bem sucedidas no nosso entender, no entender delas ainda estão à procura do sucesso, que sempre deram informação grátis.
entendo, se calhar como eu estou a dizer hoje, que está tudo na internet, ah, e acho que é um bocado por aí, por tudo o que eu aprendo, como não fui para a faculdade, nem trabalhei noutras empresas, eu aprendo tudo na internet, porque há muitas pessoas que eu tenho como referências que, que oferecem isso na internet. Então, Ricardo, e se a tua vida fosse um filme, qual é que era o título? Ui, Pode um ser um título, título. o título pode ser inventado, atenção, não precisa de ser um filme que exista, pode ser um título que tu. Só não lhe chames de Talhos Almerindo. Peço-te só dentro desta condição. Ok, um título. Ah, Esta é aquela pergunta de uma, pressão, devia estar aquele exato. som de. Bem, ia dizer sei lá, mas sei, meu, algo com, sei, tipo, teus mais preguiçosos conseguem ter sucesso, tipo, Ah, está não perfeito. sei, Isso ia acho, vender, Tá isso bom, ia tá vender. bom. Muito bom. acho que Acho, sim, acho acho que é. que os preguiçosos bem-sucedidos podia ser um exemplo perfeito. Mas É à porque medida que tu. eu. Força. Diz, força. Não, 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 não. é isso, é porque eu sou mesmo. Eu às vezes digo para mim, fogo meu, se tu és tão preguiçoso e consegues isso, imagina se não fosses preguiçoso. Não Às sei, vezes eu gostava de conhecer a minha versão não preguiçosa. não preguiçosa. Mas achas que essa questão dessa preguiça, e agora explorar aqui um bocado esta questão, porque isto é muito interessante, porque será que tu és mesmo preguiçoso ou tu estás a acreditar que és preguiçoso? Porque imagina, levantaste às 4 da manhã e deitaste e saís do trabalho, levantaste não, entraste no trabalho às 4 da manhã e saís às 10 da noite, ainda que por obrigação, não sei se é uma atitude de um preguiçoso, percebes? Talvez tu Mas estejas a é, olhar para preguiçoso de uma perspectiva diferente daquela que é realmente o significado de preguiçoso. mas tu respondeste a isso, que era mesmo por obrigação. Estás a ver? Era mesmo por obrigação. E depois temos que dividir a preguiça em duas coisas, que é o que tem mesmo que ser feito e o que eu posso escolher não fazer. Yeah. E eu acordar às 4 da manhã, por muito preguiçoso que eu fosse, eu não podia dizer que não, Ok. porque tu comprometes-te com as pessoas, o senhor Augusto, que ainda cá está, eu dizia, não, senhor Augusto, às 4 da manhã eu estou aqui, não me apetecia nada, mas eu estava lá. Outra coisa é, eu estou aqui sentado, depois desta reunião, e penso, "Pá, havia de fazer uma pesquisa sobre isto, ou de fazer isto, ou mandar um e-mail, e eu, não me apetece. E tipo, eu vou à minha vida e penso, fogo, és mesmo preguiçoso, vai lá, estás a ver? Ou seja, É é aquela este luta conflito, interna. Balance. Yeah, yeah, aquela yeah. luta entre, mas se queres lá chegar, tens que fazer, não podes ser preguiçoso. E como depois está aqui aquela ânsia do sucesso que eu acabo por fazer, mas é Uhum. sempre porque tem que ser feito. Então, e Ah, retomando aqui um tema que eu acho que é interessante e tu acabaste por não responder diretamente. Aos 13 anos não sabias, aos 15 anos não sabias, aos 18 não sabias e hoje já sabes? não, não sei. Ok. Não sei. Eu gosto. Tu vais aprendendo, não é? A gostar. Às vezes perguntam-me: gostas do que fazes? Isso é uma pergunta muito curiosa, porque toda a gente, quando tem uma câmara à frente a falar para 100 ou 1000 pessoas ou 50, não sei quantas pessoas vão ver isto, dizem: eu adoro o que faço, porque isso vende. Um, e eu às vezes eu não sei se eu gosto do que faço, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Eu gosto do resultado daquilo que eu faço. Porque eu acabei de vos dizer que eu ia às 4 da manhã, mas eu não gostava de ir às 4 da manhã. E isto é a mesma. E eu mais uma vez me pergunto a mim, será que eu nasci com defeito? Que é, eu não gosto de nada, não sei o que é que quer fazer, não gosto de fazer nada. A sério, é uma pergunta que eu me faço muitas vezes a mim mesmo. E quando ouço um podcast, eu ouço toda a gente a dizer: eu gosto do que faço, eu não. Se queres trabalhar, se não queres trabalhar um dia na tua vida, faz aquilo que tu gostas. Aquilo que eu gosto não vai pagar as minhas contas no final do mês. E é aí que eu digo que nasci com esse azar, que eu acho que é mesmo um azar.
Há pessoas que encontram o chamado propósito, o chamado, e eu se calhar também o vou encontrar. Ou já encontrei, não sei, porque eu sou feliz a fazer aquilo que eu faço. Mas se eu gosto do que faço, eu gosto do resultado, gosto de ver a equipa bem, gosto de ver a equipa feliz, gosto de que alguém cresça na empresa e que compre uma casa nova, ou que ponha a filha no curso que gostava, ou sei lá, isso dá, ou seja, isso é o resultado daquilo que eu faço. Agora, acordar às 4 da manhã para ir fazer morcelas e salsichas, ir a correr à fábrica, desmanchar um porco e ah, aturar uma complicação que houve numa carga, ou seja, aquilo que eu estou a fazer no meu trabalho. Acredito que haja trabalhos estimulantes. No meu trabalho, há tarefas que eu não gosto do que faço, mas depois olho para trás e vejo uma empresa bem estruturada, vejo, vejo 50 famílias que têm bons ordenados, que têm os filhos andam em boas escolas, têm boas educações, isso eu gosto. Yeah. Incrível. Grande perspectiva, por acaso. Nunca tinha pensado nisso dessa perspectiva do. E desromantiza, mas traz alguma clareza no fundo, porque imagina, tu provas aí é que tens consistência para chegares a um objetivo. O, não, Eu o que tu ouço, dizes no fundo é só isso, que é, eu posso não gostar daquilo que faço, ou não sabes que gostas daquilo que fazes, mas gostas do resultado. Ou seja, tu comprometes a executar um determinado número de tarefas, e nós não vamos gostar de tudo na vida que fazemos, porque há essa carga logística que corre mal, porque há um dia que eu estou mais mal disposto, que há um dia que eu estou mais bem disposto. O que interessa é que tu fazes para chegar ao objetivo. E acho que esse é uma parte da tua fórmula do sucesso, ou seja, não só de todas as pessoas que aqui vêm falar connosco, mas da tua e da nossa também, que é pá, há dias que é melhor, há dias que é pior, eu até amo aquilo que faço, eu até detesto aquilo que faço, mas faço. E acho que essa é uma grande dificuldade hoje em dia que também encontramos em algumas coisas. Força. eu tenho alguns funcionários, inclusive o meu pai diz muito isto, que é o meu pai adora aquilo que faz. E o meu pai custa-lhe que eu diga, eu não gosto daquilo que faço. Que é, e tenho alguns funcionários mais da velha guarda, digamos assim, que também são assim. Eles estarem, no caso ali, a desmanchar uma peça de carne, a fazer aquele trabalho, que aquilo é uma arte, Yeah. que eu sei fazer. Mas eu não fiz porque me apaixona a fazer aquela arte. Eu fiz porque precisava de aprender a fazer para controlar uma empresa. Eu tenho funcionários que, se te perguntares que já aconteceu, olha, tu és um excelente funcionário, pá, eu gostava que ponderássemos tu seres responsável de loja. Eles não querem, Yeah. porque eles não vão gostar de fazer isso. E a única coisa que ele quer, tenho funcionários que estão no atendimento ao público, que é muito melhor, tens interação com o cliente que bebes um café com o cliente, podes ficar meia hora à conversa com o cliente. É melhor, é mais agradável. Eu tenho funcionários que preferem estar fechados na fábrica 8 horas por dia a desossar as Yeah. peças. Eles gostam mesmo, são felizes a fazer o trabalho. E o meu pai é feliz a fazer aquele trabalho. Eu não gosto daquilo que faço. E isto é engraçado porque eu nunca ouvi nenhum dono de empresa dizer isto. Por acaso é uma boa Verdade. perspectiva. Não sei se não gostar daquilo que faço, acho que também nunca ouvi assim em nenhum podcast nem em nenhuma conversa. Mas há um ponto que eu quero partilhar contigo, porque identifiquei-me com o teu ponto inicial desta conversa e antes de avançarmos para a barreta final do episódio, eu identifiquei-me bastante com aquela questão de não saber aquilo que queria ser. Eu passei exatamente pelo mesmo processo. Lembro-me de quando era pequeno, andava na escola e todos os meus colegas, ou grande parte deles, tinham um objetivo, ou seja, queriam ser astronautas, ou queriam ser bombeiros. Na altura, ser bombeiro era um conceito, ou então queriam ser jogadores da bola, como estavas a dizer. E eu, para já, nunca soube jogar a bola, portanto, aí nunca ia ser o meu futuro. Astronauta também não era muito para mim. E depois eu começava a pensar, ok, o que é que eu realmente quero ser? E quando cheguei aos 14 anos também não sabia a resposta, e aos 15 também não sabia, e aos 16 também não sabia, e acho que quando terminei a escola também não sabia ainda aquilo que queria ser. O que é certo, e para quem nos ouve que também possa passar por esta fase, o que é importante aqui eu acho que é testares e testares e saberes que, ok, se isto ainda assim não for aquilo que eu gosto, estou sempre a tempo de dar um passo atrás e ir para outro caminho. Independentemente de ser ou não aquele o teu caminho, é mais importante do que saberes aquilo que queres,
é saberes aquilo que não queres. E tu disseste algo importante também neste episódio, que era, tu não sabias o que é que querias, mas sabias claramente aquilo que não querias fazer, que depois até se inverteu mais à frente. Mas naquela altura para ti era a realidade que tinhas e que fazia sentido. Estamos aqui a entrar numa zona em que nós nos comprometemos no início deste episódio em trazer-te uma fórmula de sucesso para descrever Ok. aquilo que é o teu percurso e, como tal, acho que vamos ter que corresponder a essa promessa. E, Ricardo, por esta conversa que tivemos aqui, em que percebemos aquilo que é a realidade do Estado de Almerinda e quem é a pessoa por trás, e que hoje já está muito presente na televisão também, vimos aí várias interações tuas nas redes sociais, nas É televisões, portanto verdade. começas a ser uma cara conhecida no nosso país e ainda bem, gostei bastante da nossa conversa, mas a tua fórmula de sucesso, em primeiro ponto, na minha perspectiva, prende-se pela vontade. E vontade de aprender, vontade de executar e vontade de fazer. Esta vontade, o que eu quero dizer com isto não é que seja uma vontade louca de executar aquelas vontades repentinas, motivações repentinas, não, mas uma vontade de conseguires aumentar estes resultados que te falas. E para aumentar estes resultados que falas, além de seres preguiçoso, como dizes neste episódio, é necessário haver uma grande vontade por trás de atingir um objetivo e de continuar. Nós percebemos perfeitamente a dificuldade de ser inovador, de ser disruptivo, de todos os dias estar a apontar novas ideias, por mais parvas que pareçam, acabam por se tornar as melhores também. E esta vontade entra na tua forma do sucesso para aglomerar tudo isto. Depois, execução. E execução porquê? Porque tu foste querer aprender para depois poderes passar e formar outras pessoas, neste caso para poderes delegar. E quem tem negócios e gera negócios sabe que uma das principais atividades para escalar um negócio é delegar. Nós todos temos 24 horas por dia. Se assumirmos que temos uma rotina de sono saudável, dormimos 7, 8 horas, portanto, todas as outras horas podemos dedicá-las como quisermos. Temos família para gastar tempo e temos trabalho. Na questão do trabalho, se conseguirmos delegar, conseguimos aumentar o gap para nos focarmos naquela que é a atividade que traz mais resultado à nossa empresa. E quando tu falas aqui de que conseguiste ir aprender o que precisavas porque sabias que depois ias precisar de delegar a alguém, e é importante tu falaste também que consegues hoje em dia substituir engenheiros, apesar de não ser o teu role, ou seja, não ser a tua função, pode vir a ser necessário, esperemos que não, mas consegues fazê-lo e isso dá-te uma segurança para te deitares à noite e teres uma sensação de controle, seja ela falsa ou verdadeira, mas que te permite respirar e respirar com mais calma e conseguires focar-te naquele que é o teu negócio. E o último ponto para mim, e a seguir eu vou-vos pedir para comentar e adicionarem algum ponto, parece-me ser humildade. Parece-me uma pessoa, neste episódio, bastante humilde e que está sempre disponível para ouvir a palavra, seja do teu cliente ou seja do teu funcionário. E falaste muitas vezes na importância de perceber o cliente. Este é um dos pontos que por vezes falha nas empresas, porque as empresas querem impor um produto que às vezes não há pessoas que querem comprar. E esta imposição vem em grande escala de 2 ou 3 pontos diferentes, que é uma falsa sensação de que conhecem o mercado melhor do que o próprio cliente. Isto nunca acontece. Uma falsa sensação de que as tendências são criadas por essa marca, seja um talho, seja uma empresa tecnológica ou uma marca de shampoos, ou então uma falsa sensação de que só eles é que são disruptivos e não conhecem a concorrência. E tu dás muito valor a ouvir o teu cliente e a ouvir também os teus funcionários e como falaste de a capacidade até deles crescerem dentro da tua empresa e terem ali um contacto direto contigo. Portanto, eu quis pôr aqui este ponto de humildade para que a tua fórmula do sucesso pudesse andar à volta disto. Ou seja, se estes 3 fatores estiverem equilibrados, o teu sucesso vai continuar a acontecer e o teu crescimento vai continuar a acontecer. Bruno, Ricardo, alguém quer comentar? Eu queria só acrescentar um ponto que acho que eu nem costumo acrescentar aqui às fórmulas do Ruben, o Ruben faz isto em formato exímio, mas eu queria acrescentar a capacidade de adaptação, ou seja, extra as coisas que o Ruben disse e tu referenciaste aqui algumas vezes, a questão de não teres feito formação académica ao nível de superior, mas é perceptível e de capacidade de adaptação não só de aprendizagem, porque isso também é uma capacidade de adaptação, mas tu te adaptares a falar com diferentes públicos, com diferentes níveis de conhecimento, em diferentes cargos,
Tanto falas com um cliente, como falas com um funcionário, como falas com um parceiro, e tudo isso faz com que tu tenhas que ter aqui uma forma ativa de aprendizagem, mas de aplicabilidade. E esta capacidade de adaptação, seja a ires falar connosco aqui, a falares para a televisão, a dares uma entrevista, a falares com outro, tudo isto muda. Isto requer que tu consigas perceber quem é que é o teu público, como é que vais falar para esse público e que passe uma mensagem clara. E acho que isso, gostava só de acrescentar isto, há algo que o Ruben acabou por falar aqui, mais de característica, mais de valores, tal como a humildade e mais de discussão, mas esta capacidade de adaptação acho que também é interessante deixarmos aqui, porque é isso que te faz vir não sabendo o que é que queres, isto adaptando diferentes formas, a beber diferentes fontes e conseguires fazer aquilo que fazes hoje. Era só isto que eu queria adicionar. Não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar Ok. ou a comentar. Não, obrigado. Vou levar isto como um elogio. Ah, mas sim, é um pouco isso. Eu, quando olho para mim de fora, mesmo estas idas, estes convites à televisão, porque foram sempre convites, não somos nós que pedimos para lá ir. Tá? Vocês devem saber como é que funciona, são eles que nos convidam. O meu aparecimento nas redes sociais, que tem apenas 4 meses, ah, é tudo muito vamos tentar. E mais uma vez foi, eu não queria aparecer, eu sempre quis, eu achava que queria fazer um negócio forte sem eu aparecer, porque não tinha nada a ganhar em aparecer. Mas depois começo a ver, se calhar eu tenho qualquer coisa a ganhar em aparecer, mas eu não me sentia bem, e é estranho dizer isto, mas eu não me sentia bem a falar para uma câmara, tipo, não ir à televisão, nem a brincar. Mas isto para dizer que eu fiz o que sempre fiz, que é, eu fiz o que tinha que ser feito. Yep. Então eu quando vou à televisão, ou quando faço o meu primeiro vídeo para o Instagram ou para o TikTok, né? Se eu dissesse ao meu avô que andava a fazer vídeos para o TikTok para vender carne, ele se calhar ia se rir. Ah, mas foi mais uma vez, pá, vou fazer o que tem que ser feito. Ok, se é para ir para a televisão, eu vou à televisão, o que é que pode correr de mal? É um bocado isso. Eu acho que eu não penso muito. Acho que talvez seja isso. Eu vejo qualquer coisa, como estava a dizer, na Forbes e mando um e-mail. Ok, é para aparecer na net, vá, liga a câmara, vamos embora. Mesmo o rapaz, que a estratégia é toda minha, e o rapaz só filma, porque eu gosto de sentir que eu controlo tudo. Tudo o que vocês veem meu Uhum. nas redes, sou eu que controlo tudo, e tenho um rapaz que é um excelente profissional que vem e edita. E faço um vídeo, falo, e eu, tá bom, lança. Ele, mas não queres tentar outro? E eu, pá, não, lança assim, porque é muito à base da, Espontâneo, yeah. da, da tentativa, e depois acho que determinadas alturas é mesmo olhas para trás e vês, está a correr bem, pronto, em 4 meses, pelos vistos, está a correr bem. E é um bocado isso, é ouvir o cliente, e vão sem medo. Pá, se te convidarem para ir a um programa de televisão, o que pode acontecer? Engasgar-te a falar. ah, Ok. Pronto, e tal como hoje tentei, um pouco o que eu vos disse, não preparei isto. Não sei se tenho a ganhar ou a perder em não preparar, porque nós, quando preparamos, sabemos exato, conduzimos as conversas para dizer o que queremos dizer. E este é o meu segundo podcast que faço na vida, a segunda conversa. Uhum. Ah, e pensei, meu, olha, eu que perguntarem, eu respondo. Tal e Se alguém qual. não gostar de ouvir, ouve outro podcast. Exato. E é um É mesmo bocado. isso que nós dizemos. Porque imagina, também não irias conseguir preparar muito porque nós não pré-preparamos Yeah. os episódios. Pré-preparar é como uma palavra um bocado inventada. Mas nós não criamos uma preparação porque nós queremos sempre sentir o que a pessoa que está connosco tem para nos dar. Queremos guiar a conversa também para um caminho que seja confortável para a pessoa falar daquilo que pode ou não falar no nosso episódio e queremos sempre puxar aqui a essência. E a essência da pessoa tem que ser puxada à medida que nós vamos conversando. Yeah. E nós temos que criar estratégias para deixar a pessoa num estado tão à vontade que nos consiga partilhar a história tal como ela foi, com tempo para pensar, adicionar pormenores. E para nós isso é o mais importante na fórmula do sucesso. Este projeto existe para as pessoas que nos ouvem conseguirem perceber o que é que pessoas que estão a ser bem-sucedidas em determinada área da sua vida fizeram e como é que elas podem lá em casa ou num carro ou no treino que estamos a ouvir agora,
como é que elas podem aplicar essas estratégias para também serem bem-sucedidas. E se formos aglomerar tudo aquilo que foi falado durante todos os episódios da Fórmula, acaba por ser resumido numa frase que é: vai e faz. E depois logo vês qual é o próximo passo. E acho que isso é o mais importante. Ricardo, obrigado pela tua presença na Fórmula do Sucesso. Ainda bem que foi o teu segundo podcast. Estamos aqui numa fase de exclusividade ainda das tuas aparições online Obrigado. e isso dá-nos aqui alguma vantagem também em relação à nossa concorrência. Foi um prazer falar Ok. contigo e obrigado a todos por nos terem ouvido. Obrigado. Obrigado pelo convite.